Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 30 a 31. Assim está escrito: Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Esta é a palavra que vamos meditar, falando sobre ouvir a voz de Deus. Moisés, usado pelo Espírito do Senhor, após ter caminhado com aquele povo, está ainda no caminho, no deserto, em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Ele traz a lembrança do povo de Israel que chegariam dias em que eles atravessariam por angústia, por dificuldades, por problemas, por necessidades. E o mais importante de tudo, que Moisés deixou gravado nestas palavras lidas, é que estas situações, elas são próprias do ser humano. Sempre vão acontecer dificuldades, limitações, embaraços, perigos, ameaças, necessidades, todas estas coisas acontecem. Mas o que ele ressaltou aqui foi o seguinte: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias, ele diz, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. O segredo aqui que Moisés deixou relatado para aquele povo era a oportunidade e a necessidade de ouvir a voz de Deus. Deus não é mudo, Deus não se cala, Deus fala, continuará falando. Quando houver ouvidos e corações abertos, prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E aqui Moisés disse que no momento da angústia, a solução não está à direita, à esquerda, à frente, à retaguarda, não está no amigo, não está no carro, não está nas armas, não está em qualquer que seja as pessoas ou coisas à nossa volta. Mas o segredo do livramento e da vitória está em se posicionar para ouvir a voz de Deus. Quando a voz de Deus fala, quando a voz de Deus brada, quando a voz de Deus se movimenta, as coisas começam a acontecer. O prazer de Deus em falar com o seu povo, que deve estar disposto e pronto para inclinar os ouvidos e ouvir a voz do Senhor teu Deus. Então, quando a voz de Deus começar a falar, o Senhor trará a cada um que assim se dispuser o livramento, a bênção, a vitória, a proteção, a direção que se fizer necessária. E no versículo 31 ele diz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso. Significa que é um Deus que sempre estará pronto e disposto a ouvir, a ajudar, a socorrer. Mas é preciso que nós ouçamos a voz de Deus. Nós queremos muito que o Senhor escute a nossa voz. Ó Senhor, ouve a minha voz. Atende o meu clamor,
olha para a minha necessidade, mas aqui é o inverso. Aqui é nós nos posicionarmos diante do Senhor para aí sim ouvir a sua voz. Em que condições nós devemos estar para ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos saber como está a nossa conduta com Deus. Se não está havendo nenhum embaraço, nenhum impedimento, nenhuma dificuldade ou barreira que nos impeça de ouvir a voz de Deus. Porque para ouvir a voz de Deus, há a necessidade de ter uma comunhão profunda e íntima com o Senhor. E qualquer coisa contrário a isto pode interferir numa vida de comunhão, pode atrapalhar o relacionamento das pessoas com Deus. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, saber a condição em que nós estamos diante do Senhor. Se percebermos que há em nós alguma coisa que não seja do agrado do Senhor, é primeiro preciso recorrer a Deus, confessar diante dele a nossa falta, suplicar o seu perdão, e aí, de posse deste perdão, que o Senhor Deus, ele é misericordioso, portanto também perdoador. Aquele que perdoa as nossas ofensas, as nossas faltas, os nossos pecados, quando nós os confessamos, porque a própria palavra de Deus tem escrito: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, aproximar-se de Deus, primeiro com a confissão dos nossos erros, das nossas faltas, e alcançarmos de Deus o perdão e a misericórdia. Quando estivermos nesta condição, estamos prontos para nos posicionar diante do Senhor e ficar atento para ouvir a sua voz. Deus tem a sua maneira peculiar de falar com aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz. E quando a voz de Deus falar, é preciso discerni-la, é preciso compreender o que é que o Senhor Deus está falando, o que ele espera de cada um de nós, e assim então nos colocar frente à palavra do Senhor e procurar cumpri-la conforme Deus a disse para nós. É um desejo do nosso coração, é uma necessidade do ser humano. Ele foi criado, ele foi formado pelas mãos de Deus, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Há no interior do ser humano um anseio, um desejo, uma sede de ouvir a voz de Deus. Portanto, muitas vozes se apresentam pelo mundo afora, e as pessoas, quando não conhecem, não se dedicam a procurar, entender, conhecer e estar atento à voz de Deus, toda e qualquer voz que falar ao seu interior, ele vai achar que é a voz de Deus. E na maioria das vezes, não é a voz de Deus que fala. Às vezes, é a própria voz do nosso coração. Outras vezes, são vozes estranhas, são vozes de pessoas, são vozes de inimigos, são vozes de Satanás, que procura ter a nossa atenção e com isso causar transtorno e confusão na nossa vida e nos tirar da comunhão com o Senhor. Portanto, é preciso conhecer a voz do Senhor. O próprio Jesus, quando por aqui passou, ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas me seguem, elas não seguirão a voz do estranho. Então, em primeiro lugar, é preciso aprender como discernir a voz de Deus de outras vozes que falam tão alto ao nosso ouvido e ao nosso coração. Então, é preciso estar voltado e focado completamente na voz de Deus, porque quando a voz de Deus fala, coisas poderosas e maravilhosas acontecem. Leva-nos ao encorajamento, ao fortalecimento, à alegria, a graça se manifesta em nossa vida. E o Senhor abre para nós
horizontes que antes estavam fechados e faz-nos caminhar por eles tão somente quando ouvirmos a sua voz. Porém, se ouvirmos a voz do estranho, ela vai interromper a nossa comunhão com Deus, ela vai colocar dificuldades no nosso caminho, nós vamos ter um caminho tenebroso, perigoso, de escuridão e de ausência da presença de Deus. E o nosso desejo não é este, é que a voz de Deus tenha prioridade sobre a nossa vida. Quando nós olhamos a Escritura Sagrada, nós vamos encontrar várias pessoas que ouviram a voz de Deus. Uns a ouviram e obedeceram, outros a ouviram e ficaram amedrontados. Então, tudo isto acontece porque a voz de Deus é algo sublime, é algo maravilhoso, é indispensável na nossa vida. Haja vista que, através do soar da voz de Deus, todas as coisas vieram à existência. Diz-nos a palavra, o Senhor falou e logo todas as coisas aconteceram. Tudo vieram como resultado da voz de Deus. Então, se este mundo, se tudo o que há foi criado tão somente pelo soar da voz de Deus, e estas bênçãos estão aí para que nós delas desfrutemos e admiremos, o que não fará em nós ouvir a voz de Deus? Que coisas tremendas e poderosas podem acontecer na nossa vida se tão somente nos dispusermos a ouvir a voz de Deus. Oh, que possa hoje eu e você nos colocar na posição diante do Senhor, com temor, com fidelidade, com verdade, com transparência, e estar atento para ouvir o que o Senhor, nosso Deus, tem a nos dizer para este dia. Oh, quão desejável é a voz de Deus sobre a nossa vida. Mas quando vamos à palavra de Deus, nós vamos encontrar vários exemplos. O primeiro que nós vamos encontrar ali é que quando Deus formou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, eles tiveram a felicidade de todas as tardes, pela viração do dia, Deus se apresentava diante deles e eles ouviam a voz de Deus. Oh, que bem, que maravilha, que alegria, que prazer, que comunhão! Foi para Adão e Eva ouvir todos os dias a voz de Deus. Uma voz maravilhosa, uma voz positiva, uma voz que entrava no interior daquelas vidas e elas sentiam-se abastecidas pela voz do Senhor. Mas chegou um dia em que eles desobedeceram o que Deus lhes havia dito. E chega o momento de Deus se apresentar para novamente falar com eles, para que eles ouvissem a sua voz. Mas algo estranho aconteceu. Houve uma desobediência. Desobediência é incredulidade, é rebelião. E isto foi o que aconteceu. Eles desobedeceram a Deus e obedeceram uma voz estranha que começou a falar no jardim, a voz de Satanás personificada numa serpente. E aquela voz, que não era conhecida nem de Adão e nem de Eva, chamou-lhes a atenção. E o foco deles foi desviado para aquela voz estranha. E começou a falar. E eles começaram a ficar encantados com aquela voz, seduzidos e enganados, porque Satanás, ele é hábil em confundir, em inverter a realidade da palavra de Deus
e dar um sentido contrário, e eles acreditaram. Aquela voz marcou o coração deles, e eles então executaram conforme ouviram naquele momento. Se esqueceram de que todos os dias, todas as tardes, pela viração do dia, eles ouviam uma voz maravilhosa, uma voz poderosa, uma voz que aquietava o coração deles, uma voz que fazia bem. Mas neste dia, ouviram uma voz diferente. E quando eles se recolhem e o Senhor Deus aparece na tarde pela viração do dia, não os encontra no lugar de costume, porque nós temos um lugar onde nos apresentamos a Deus. É num quarto, é numa sala, é num local reservado. Cada um de nós devemos ter um lugar para nos apresentar diante do Senhor e de joelhos diante dele dizer: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fala comigo, Senhor. E o Senhor veio no mesmo horário, no mesmo lugar. Não encontrou. Deus sabia o que tinha acontecido. Adão não estava longe do olhar de Deus. E por que Deus então chama? Para despertar a consciência de Adão e de Eva. E o Senhor continua chamando Adão. Ele não responde. Adão, Adão, onde estás? Adão, olha, estou aqui, Adão. O nosso ponto de encontro, Adão. E nada de resposta. Não podendo mais insistir. Olha o que Adão responde: ouvi a tua voz soar no jardim, lugar próprio e comum, onde Deus todos os dias falava com Adão. Ouvi a tua voz soar no jardim. Temi e escondi-me, porque estava nu. Antes, quando ele ouvia a voz de Deus, era algo solene, maravilhoso, agradável, desejável. Era comunhão profunda e íntima com Deus. Mas agora, ao entrar por um outro caminho e atender e obedecer uma voz estranha, quando ele ouve a voz de Deus, cai medo no coração de Adão. Ele ficou com medo, temente. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi e escondi-me porque estava nu. Como se tivesse condições de ele esconder de Deus. Deus disse: quem te disse que tu estavas nu? Quem te disse? Adão, que voz você ouviu que disse que você estava nu? Ele disse: a mulher. O Senhor disse: a mulher disse: a serpente. Cada um foi jogando a culpa para o outro. O Senhor disse a Adão: quem te disse? Ele disse: a mulher. Perguntou a mulher disse: a serpente. E Deus lançou o juízo, interrompeu ali a comunhão com Deus. Nunca mais Adão ouviu aquela voz que era costumeira. Todas as tardes, pela viração do dia, a voz de Deus estava ali. Como se sentiu Adão a partir daquele instante que ele perdeu o contato, a comunhão e a liberdade de ouvir claramente a voz de Deus sobre a sua vida? Dá para imaginar tristezas, lamentos e como o julgamento por um ato contrário à vontade de Deus, que ele passou a viver fora do jardim, comendo no suor do seu rosto, a terra lhe produzindo espinhos e cardos, a sua esposa tendo dores para ter filhos, e o desejo dela sendo dominado pelo seu marido. E a promessa de que ele tinha sido criado do pó e ele iria voltar ao pó. Não foi este o propósito original de Deus. Mas veja o descuido
de ouvir a voz de Deus. Ele silenciou-se, ele ouviu vozes estranhas. Eu e você neste mundo estamos cercados de milhões e milhões de vozes estranhas. Mas nós precisamos conhecer qual é a voz de Deus e não nos curvar diante de vozes estranhas, porque elas são perigosas e elas nos levarão à ruína, como a voz da serpente levou Adão e Eva à ruína. O Senhor lançou fora. Deus sempre fala. Com Adão preferiu o outro lado. O Senhor Deus o colocou de lado. Não teve mais o contato com Deus. Mas chega um momento que Deus encontra um homem chamado Noé. E Deus chama a Noé e fala com Noé. Noé ouve a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, Deus fala com Noé o que estava para fazer, o que estava para acontecer. Revelou a Noé. Por que Deus revelou a Noé? Porque Noé estava disposto a ouvir a voz de Deus. E a palavra diz que Noé era justo, era reto, e ele achou graça diante do Senhor. Então a vida de Noé tinha elementos na sua vida que o aproximava de Deus. Então ele pôde ouvir a voz de Deus. Assim como nós podemos, pelo texto, referir-nos que Abel ouviu a voz de Deus quando ofereceu o melhor das ovelhas para o sacrifício. Ele ouviu a Deus. Nós podemos observar que Sete ouviu a Deus quando Deus lhe deu Enos, o seu filho, que a partir dali começou a invocar o nome do Senhor. Nós encontramos que Enoque ouviu a voz de Deus, porque ele viveu 60 anos naquela sociedade, naquele mundo perverso, mal e corrompido. E a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, ele andou com Deus por 300 anos e Deus para si o tomou. O segredo de ouvir a voz de Deus é que a presença de Deus passa a ser uma constante na vida das pessoas. Por várias vezes Deus falou com Noé. Deus disse o que ia fazer, qual era o seu plano e propósito. Noé ouviu atentamente e obedeceu à voz do Senhor. Foi contra tudo e contra todos que havia na sua época, porque aqueles homens não ouviam a voz de Deus. E quando Noé se apresenta de que Deus lhe falou, as pessoas zombam, ignoram, desprezam, desamparam, não dão atenção à sua voz e à mensagem de Deus que Noé proferia. Mas chegou o dia em que Noé entrou na arca e aquele povo pereceram pelas águas do dilúvio. Passado um tempo, Deus fala com Abrão. Abrão vivia no meio da idolatria. Deus apresenta-se a ele e diz: Abrão, sai da tua parentela, da casa de teu pai. Conforme aqui no capítulo 12 de Gênesis, 4 coisas Deus pediu a Abrão. Ora, o Senhor disse, o Senhor falou, e Abrão ouviu. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não mostrou a terra, o Senhor não disse quais eram as condições do lugar, o Senhor só disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que Abrão fez ao ouvir a voz de Deus, diz-nos o escritor aos Hebreus, e saiu sem saber para onde ia. Mas obedeceu, e ao obedecer, ele foi ricamente
abençoado pelo Senhor, simplesmente pelo fato de ouvir a voz de Deus e obedecer. E hoje nós somos partícipes das promessas que Deus fez a Abraão e nós estamos desfrutando estas promessas e somos chamados filhos pela fé de Abraão. Então nós encontramos que o segredo de ouvir a voz do Senhor. Outro que ouviu a voz de Deus foi Jacó. Jacó ouviu a voz de Deus. Quando ele estava peregrinando por aquele deserto, o Senhor falou com ele: eu serei contigo. E o Senhor prometeu levá-lo e trazê-lo. E ele ouviu a voz de Deus. Que maravilha! Que coisa tão importante e necessária para cada um de nós é aprendermos a ouvir a voz de Deus. Nós vamos observar que Moisés ouviu a voz de Deus. Quando Israel estava no deserto sofrendo, Deus chama Moisés. E Deus chama Moisés do meio de uma sarça ardente, aonde a sarça queimava, mas não se consumia. E foi ali exatamente que Moisés ouviu a voz do Senhor. E diz aqui, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio da sarça, e olhou e eis uma sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. E vendo o Senhor, que se virava para lá, a ver, bradou a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então Moisés ouviu a voz de Deus. Deus o capacitou, o preparou e o transformou no libertador para o povo de Israel. Então Moisés foi alguém também que ouviu a voz de Deus. Mas nós encontramos também que Gideão ouviu a voz de Deus. Quando ele estava malhando trigo no lagar para salvar daqueles inimigos, o Senhor se apresenta a ele e fala com ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos filisteus. Então nós encontramos homens que ouviram a voz de Deus. Então não é privilégio deste ou daquele, não é algo limitado a um ou a outro, mas a voz de Deus está disponível a tantos quantos se posicionarem diante da presença do Senhor. Com certeza eles ouvirão a voz do Senhor. Quando eu li como texto primeiro, em Deuteronômio 4:30, em que Moisés, aconselhando aquele povo, disse a eles o seguinte: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Deus fala no momento da calmaria, no momento da paz, mas Deus fala também no momento da angústia, da turbulência, da dificuldade, do desprezo, do abandono, do anonimato. Enfim, Deus sempre fala com quem tiver ouvidos dispostos e abertos para ouvir a sua voz. Ele falou com aquele povo e disse que era o Deus misericordioso.
Mas nós encontramos ainda Samuel ouviu a voz de Deus. Quando Eli já não estava mais seguindo o caminho do início do seu ministério, as coisas estavam acontecendo. Deus não estava satisfeito com aquele estado de coisas. E ele prepara Samuel. E Samuel é colocado junto a Eli. E chega o dia, ou a noite, digo, em que Samuel deita-se para dormir. E ele começa a ouvir uma voz inconfundível. Porém, Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor. E quando ele ouve aquela voz, ele corre para Eli: eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste? Não te chamei, volta a te deitar. Samuel volta a se deitar. A voz chama-o novamente. Ele corre a Eli. Por 3 vezes, ele vai a Eli. Ele entendeu que era o Senhor que estava chamando o menino Samuel, o mancebo Samuel. E dá ele o conselho: vai te deitar. E há de ser que esta voz te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi se deitar. E a voz veio pela 4ª vez: Samuel, Samuel. E ele disse: eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A partir daquele instante, Samuel conheceu a voz de Deus. E não somente conheceu, mas passou também a ouvir a voz de Deus. E daquele momento para frente, nunca mais o Senhor silenciou diante de Samuel. Sempre ele estava ouvindo a voz de Deus. Deus falava com Samuel. E ele seguiu o seu caminho de obediência diante da presença do Senhor. Nós observamos, Elias ouviu a voz do Senhor. Foi um profeta usado por Deus. Mas chegou um dia em que ele fugiu de uma ameaça. O Senhor vai lá e fala com ele através de uma voz meiga, ou mansa e delicada. E ele ouve a voz do Senhor. O Senhor falou com João. João ouviu a voz de Deus. O Senhor falou com Paulo. Paulo ouviu a voz de Deus. Era Saulo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então veja que vários homens ao longo da palavra de Deus ouviram a voz de Deus. E nos dias em que nós estamos atravessando, o de que mais precisamos para os nossos dias é aprender a ouvir a voz de Deus. Quando eu e você aprendermos a ouvir a voz de Deus, os nossos dias vão melhorar, a nossa vida vai melhorar. Nós vamos atender a orientação do Senhor e vamos obedecê-lo integralmente. Mas vamos dizer como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, à luz dos textos, observamos nesta oportunidade que precisamos ouvir a voz de Deus mais do que tudo na vida. O mais importante é ouvir a voz de Deus. Ao ouvir a voz de Deus, todas as demais coisas da nossa vida se encaminharão dentro do propósito e da vontade do Senhor. Então, relembrando, Adão ouviu a voz de Deus no jardim do Éden. Noé ouviu a voz de Deus no momento em que a humanidade estava perversa. Abraão ouviu a voz de Deus quando ainda vivia na idolatria. Deus o separou e o chamou para um importante trabalho. Jacó ouviu a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus e conduziu aquele povo pelo deserto em direção a Canaã, a terra prometida. Nós observamos, Gideão ouviu a voz de Deus
para livrar Israel dos midianitas. Observamos que Samuel ouviu a voz de Deus quando estava junto a Eli. Também observamos que Elias ouviu a voz de Deus. Paulo ouviu a voz de Deus. João ouviu a voz de Deus. Nos dias atuais, existem homens e mulheres de Deus, santos, consagrados e dedicados, que ouvem a voz de Deus. Mas eu e você precisamos também nos colocar em posição diante do Senhor para ouvir a sua voz, seja no momento de paz, de alegria, de saúde, de contentamento, seja no momento da prova, da angústia, da tribulação, da dificuldade, da perseguição, da ameaça, dos problemas insolúveis, não importa. Posicionemo-nos diante do Senhor para ouvirmos a sua voz. Aprendamos a discernir a voz de Deus e não nos deixemos levar por vozes estranhas que sempre procurarão o nosso mal, mas atentemos para ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus, o Senhor, disser a cada um de nós. Esta será a nossa vitória, o nosso fortalecimento e a nossa fidelidade diante de Deus, por ouvir a sua voz e obedecê-la. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.